Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o André Luís e este é o Ruben Pereira. Hoje temos a presença do Alisson Enges. Alisson é um grande investigador, fez vários estudos em questão de hipertrofia e também fez noutras vertentes. Hoje vamos falar um bocadinho mais sobre a vertente dele, sobre os estudos de volume de treino e também um bocadinho de como a ciência consegue ser traduzida para a prática. Alisson, mais uma vez, seja bem-vindo. É um grande prazer ter-te aqui. A minha primeira pergunta é dar-nos a conhecer um bocadinho sobre ti, se faz favor. Claro. E depois já começamos a teoria. Fechou. Então, André, Ruben, muito obrigado por vocês me convidarem. É um podcast que para mim vai ser inesquecível, porque é meu primeiro podcast que eu participo, é a primeira vez que eu sou convidado eu até brinco com meus amigos sempre, né? É a primeira vez que eu tô sendo convidado para contar umas mentiras aqui, então tem gente doida que me convida para as coisas, né? Então, muito obrigado por vocês me convidarem para esse espaço aqui, para a gente trocar uma ideia, né? Como eu sempre falo, para a gente bater uma resenha aí boa sobre algo que a gente gosta pouco, né? Que é ciências do exercício, principalmente voltado para hipertrofia muscular. Contando, assim, bem brevemente sobre a minha carreira até aqui, então, né? Porque eu ainda nem... Mal comecei minha carreira ainda, né? Eu fiz minha graduação em Educação Física na Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz meu mestrado também. E atualmente eu estou no doutorado, ainda na Universidade Federal do Paraná. No momento agora, eu estou fazendo meu período de doutorado sanduíche aqui no laboratório do professor Brad Schoenfeld, aqui em Nova York, na Lehman College. Então, e ainda tenho aí mais um tempinho ainda de doutorado, até concluir tudo. E desde a minha graduação, assim, junto ao nosso grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa em metabolismo, nutrição e treinamento de força da Universidade Federal do Paraná, coordenado pelo professor Dr. Tasso Pessoa de Souza Júnior. Desde a minha graduação, assim, o meu interesse sempre foi tentar entender como que o nosso corpo, como que os nossos músculos, eles respondem a diferentes estímulos de exercício, com uma ênfase, obviamente, um pouco maior aí no treinamento de força, voltado para esses ajustes de força e hipertrofia muscular. Pronto, nossa primeira pergunta vai ser mais em questão de saber porque a investigação sobre o volume de treino e porque não outra vertente, ou qual é mesmo o valor que tu sentiste. Já me falaste um bocadinho sobre isso ontem, mas o que é que te fez querer investigar sobre o volume de treino? Então, vamos começar as histórias aqui, né? Durante a minha graduação, junto, novamente, sempre, né? Eu quero deixar isso muito claro desde o início. Nunca foi um trabalho sozinho, sempre foi um trabalho em grupo, sempre foi um trabalho com o meu orientador, com os nossos colaboradores. Então, desde a minha graduação, eu tive esse interesse de estudar hipertrofia e eu comecei a pensar, assim, quando a gente começa nessa carreira acadêmica, a gente sempre pensa assim, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Será que um dia eu vou ter uma ideia boa? Será que um dia eu vou ter uma ideia que alguém vai achar relevante? Então, a gente começa, assim, a procurar o que a gente pode... É o famoso procurar sarna para se coçar, né? Então, eu comecei a ler um pouco mais sobre hipertrofia na época, e eu comecei a reparar que o volume de treino era uma variável que tinha uma grande relevância para a hipertrofia. E é engraçado porque quando a gente fala dos estudos com hipertrofia muscular, né, tentando investigar essa manipulação de variáveis do treino para hipertrofia, é uma área dentro da ciência do exercício muito nova ainda. Né? Então, no início da área da ciência do exercício, a gente tinha mais estudos voltados para força e condicionamento, para força e potência, né? com atletas universitários. Né? Então, essa parte voltada para hipertrofia ainda é muito nova, a gente ainda tem muito para avançar. E aí, durante a minha graduação, eu falei, poxa, o volume de treino parece ser uma variável importante, né? E então, uma vez, eu tava treinando, e aí eu estava no meu intervalo de recuperação entre as séries, e eu pensei assim, poxa, eu tinha acabado de me formar, eu tinha acabado de terminar a graduação, já estava para começar o mestrado, já estava aprovado no processo seletivo de mestrado, e eu pensei assim, poxa, o que vai ser minha dissertação? O que, com base no que eu vou propor, né, dentro da minha dissertação, o que eu posso contribuir para a área? Como que eu posso tentar avançar o que a gente sabe, o nosso status atual da área, né?
como que eu posso ir além disso? E uma vez, no intervalo entre as séries, eu pensei assim, poxa, eu sou formado, eu vou começar a atuar como treinador. Se eu fosse fazer uma periodização, né, voltar para a hipertrofia, o que eu ia aumentar primeiro? A intensidade ou o volume de treino? Né? E aí eu pensei assim, poxa, a manipulação da intensidade, esses modelos de periodização, né, obviamente que periodização, programação, isso é outra conversa, mas se eu fosse pensar em algo voltado para hipertrofia, a manipulação da intensidade, a gente sabe hoje que, uma vez que a proximidade da falha ela é elevada, o peso alto ou peso baixo dentro de uma série, isso é irrelevante, né? Então, assim, eu pensei, poxa, o volume parece ser uma variável que determina muito mais a magnitude da hipertrofia, bem como, né, a gente ainda, quando a gente pensa de exercício, a gente sempre vai pensar em dose e resposta. Seja em exercício predominantemente aeróbio, exercício de endurance, por exemplo, seja no treinamento de força, seja em qualquer tipo de situação, se tratando de exercício, a gente sempre vai entrar nesse assunto de dose e resposta. Então, no intervalo entre as séries, eu pensei assim, poxa, acho que aumentar o volume seria, né, mais cabível. Mas por quê? E aí eu comecei a me questionar. E assim, todos os meus questionamentos, eu levei para o meu orientador, a gente teve assim várias e várias conversas do que a gente poderia fazer, para onde a gente poderia ir. E tem um amigo meu, um grande amigo meu, Diogo Palumbo. Ele foi, na época ainda, ele foi para a Universidade Federal de Santa Maria fazer uma parte do mestrado dele. O mestrado dele foi com investigação em efeitos de esteroides anabolizantes e neurodegeneração em modelo animal, né? E na época ele foi para esse laboratório em Santa Maria e lá ele começou a trazer perspectivas, né, da farmacologia, de uma outra área. E a gente começou a conversar, ele me contava o que ele fazia lá e tudo mais. E aí a gente pensou assim, poxa, ele me contava muito que quando esses estudos com medicamentos e tudo mais vão testar o medicamento, uma das primeiras coisas que eles fazem é um modelo de dose-resposta, né? É uma curva de dose-resposta desse medicamento, de diferentes doses, né? Então, ele me contou isso, eu fiquei intrigado, falei, poxa, né? Então antes de testar alguma coisa, o medicamento bom, qual que seria a dose ideal? Isso cai novamente nessa questão de dose e resposta de treino. Isso é uma coisa muito interessante, porque foi meio que um brainstorming de diversas perspectivas, tanto como treinador, pensando numa prescrição de treinamento, trazendo perguntas sempre da prática para dentro do laboratório, o meu orientador me auxiliando nesse processo, aí meu amigo traz essa perspectiva de uma outra área. Eu acho isso muito... É um exercício que eu acho muito interessante para o mundo acadêmico em si, independente da sua área, é você ir visitar outras áreas, você olhar diferentes perspectivas, você ir ver o que as áreas das ciências sociais, como que eles investigam, o que eles investigam. Eu acho que você sempre consegue tirar algum insight e trazer para a ciência do exercício. E aí, assim, juntou esses três fatores e acabou que a gente chegou no modelo inicial da minha dissertação de mestrado. E aí, então, eu e meu orientador, a gente decidiu, poxa, vamos convidar o professor doutor Eduardo Souza, que tem trabalhos com volume de treino, já investigou essa questão de progressão do volume de treino no estudo do Daniel Albey, né, publicado no Journal of Strength and Conditioning Research. Então, vamos trazer ele. Aí a gente se reuniu, nós três, e aí a gente teve aquele brainstorming bom, com mais perguntas do que respostas, né, como sempre. Eu até costumo brincar assim, sempre que a gente conduz um estudo, termina um estudo, a gente termina geralmente com mais perguntas do que respostas. E aí, assim, juntou nós três ali, fechamos o desenho experimental, então beleza, então vai ser isso. Mas foi basicamente daí que surgiu o meu interesse por volume de treino e que objetivou no projeto da minha dissertação de mestrado, que foi justamente o infamous 52 set paper. Nesse sentido, por exemplo, qual é que achas que, obviamente falaste muito da dose-resposta, o que é que seria, o que é que o volume de treino, por exemplo, para ti, o que é que consegues dizer que tem um impacto para os ganhos de hipertrofia, e se é das variáveis mais importantes, como é que consegues defini-la, por assim dizer? Percebes o que eu quero dizer? Não, entendi sim. Então, assim, na época, isso foi... Quando eu comecei a me interessar por volume de treino especificamente, isso foi mais ou menos 2019,
Na época, tinha sido recém-publicado o artigo do professor Brad Schoenfeld, de 2019, né? Que comparou 9, 27 e 45 séries semanais. E quando a gente olha para as variáveis de treino, a única variável de treino que ela é infinita é o volume de treino, né? A força vai chegar num platô. A força vai chegar uma hora que, assim, obviamente, né, o platô, se tratando de hipertrofia, a gente entra outra hora, mas, basicamente, tava um tópico muito em debate na área, e essa variável de treino, ela é uma variável de treino que ela é infinita, e na época, ainda lembro, que saiu um trabalho de um grupo, não lembro agora se é Dinamarca, Noruega, investigando biogênese ribossomal também, então parecia que o volume de treino, ele influenciava essa questão da biogênese ribossomal, que levava a essa maior síntese proteica, né, essa transcrição e tradução de ribossomos, né? Então, assim, juntou todos esses fatores na época, aí a gente chegou nesse consenso, né? Obviamente, isso foi na época, quero deixar bem claro, né? As coisas, a ciência, ela é muito... todo dia você tem um artigo novo publicado. Então, o que eu estou falando hoje, nesse podcast, daqui 5, 10 anos, eu posso falar algo totalmente contrário, né? Então, foi com base nesses fatores, nessa racional fisiológicas, tratando dessa questão de biogênese ribossomal. Na época, a gente tinha muito em voga ainda estudos agudos ainda. Obviamente que a gente sabe que não tem como extrapolar respostas agudas para desenhos crônicos, né? Só que tinha essa racional, tinha esse compêndio, e aí a gente pensou assim, poxa, então parece que o volume de treino, ele parece ter uma relevância um pouco maior do que as outras variáveis de treino, né, no que se trata de hipertrofia, e ainda assim tinha coisa para investigar, né? Então, na época, foi assim que a gente chegou nesse ponto, assim, sabe? Sim, sim. Aqui agora também avançando, vamos falar um bocadinho sobre os estudos, e eu gostaria de falar tanto das 52 séries como também este último que saiu em relação às mulheres. Eu gostaria de pedir assim quais foram os resultados e uma conclusão geral que foi concluída perante eles. Então tá. Então, assim, quando a gente começou a fazer esses desenhos, a gente começou a pensar nos desenhos experimentais desses estudos, a gente volta lá na curva de dose e resposta, né? Porque uma coisa que se a gente pega os dois estudos e faz um compêndio deles, a gente observa que no estudo das mulheres, elas progrediram 2 séries e 4 séries. No dos homens, eles progrediram 4 séries e 6 séries. Tanto que foi um questionamento da banca na época, por que você escolheu 4 e 6? Né? E aí eu tive que responder, poxa, é que a gente tem outros projetos ainda, que a gente está fazendo com uma população com um nível de treinamento, um status de treinamento menor do que foi feito com os homens, né, das 52 séries, que a dose de progressão ela é um pouquinho menor. É 2 séries e 4 séries. Então, quando a gente junta, a gente pensa num gráfico, assim, 2, 4 e 6 séries, tá? Então, quando a gente começou a desenhar isso, a gente chegou nesses 2 desenhos, e foi aí que eu falei assim, a gente decidiu, né, poxa, vamos então fazer 2 séries e 4 séries com as mulheres, que tem um status de treinamento um pouco menor, e 4 e 6 séries com homens de treinamento, com homens com um status de treinamento um pouco mais elevado, tá? E aí a gente começou a se questionar. E agora? Né? Como é que isso vai acontecer na coleta? A gente fez trabalhos piloto ali dentro do laboratório, falou, poxa, acho que vai ser mais ou menos assim, vai ser mais ou menos assim. E na época tinha recém sido publicado um trabalho da Maíra Scarpelli, do grupo do professor Clayton Libardi, com aquela progressão de 20% do volume prévio. Então, um estudo do laboratório do professor Edu, né, já tinha publicado essa questão do volume prévio, que foi do Neal Bay, onde eles randomizaram os participantes com base no que eles faziam antes. Né? Depois vem esse estudo do grupo do professor Clayton Libardi, com essa progressão individualizada do volume de treino. Então, foi o primeiro ponto que a gente pensou assim, poxa, como que a gente vai fazer uma progressão de 6 séries em um participante que já faz um volume alto? Como é que isso... Não tem como a gente colocar 100, 200 séries semanais aqui, né? Então, beleza, vamos dar um passo para trás e vamos tentar resolver esse problema, né? Tanto que nos 2 trabalhos a gente descreve isso como uma limitação, né? E, obviamente, sim, é uma limitação do nosso trabalho. A gente tentou conter danos, né? Então, a gente primeiro começa com os participantes com esse volume prévio, a gente reduz esse volume prévio em 40%,
por 2 semanas. Nas outras 2 semanas, a gente faz uma familiarização com esse incremento, tá? Então, tanto que se vocês olharem nos gráficos, o trabalho das mulheres, os grupos começam com volumes distintos, né? Tem um volume fixo de 22 séries, e a gente utilizou essas 22 séries justamente para pegar o gancho do trabalho da Maíra Scarpelli, tá? Onde ela fez uma média do que seria, né, esse volume de treino nas investigações com treinamento de força e hipertrofia. Então, a gente mantém esse volume fixo com 22 séries, que, ainda assim, para alguns participantes, para algumas pessoas, estágio de treinamento, né, entre outros fatores que envolvem esse contexto da prescrição do treino, 22 séries ainda pode ser um volume alto, tá? A gente deixa isso claro também no trabalho, tá? Então, assim, tem esse grupo de volume fixo. No trabalho das mulheres, um outro grupo começa com 16 e outro com 18 séries, tá? Então, elas começam com volumes distintos, e até por uma questão da familiarização, como consequência da familiarização de treinamento, tá? E o dos homens, todo mundo já começa com 22 séries. Então, a gente tentou fazer uma contenção de danos dessa limitação específica nos 2 trabalhos. Então, a gente primeiro faz 4 semanas de redução do volume prévio e familiarização, para daí a gente entrar nas 12 semanas com progressão. Por quê? Tanto que quando a gente estava fazendo o trabalho piloto, os cálculos, a gente pensou assim, poxa, os homens que começarem com 22 séries vão fechar com 52 séries. Assim, há relatos assim, anedóticos, tá? Conversa, né, de academia, de gente que faz esse volume, de gente que faz mais que esse volume, tá? Não é aqui, acho que... Então assim, a gente pensou assim, poxa, é um negócio, é um trabalho ousado, mas assim, eu tenho uma... É até engraçado assim, tem uma unidade especial do exército britânico, que é o SAS, que o slogan é Who Dares Wins, né? Quem se arrisca vence. Então, na época, a gente ficou um pouco preocupado, a gente pensou assim, poxa, são 52 séries, é um volume, os participantes vão ficar aqui no laboratório em torno de 1h30, 1h40, assim, isso quando não tem, né, o laboratório tá cheio, tem que revezar equipamento, tem que, né, e aí, a gente pensou assim, bom, mas são só por 4 treinos, são só por 2 semanas. Então, assim, e a gente vai respeitar essa progressão. Então, vamos tentar, vamos se arriscar. Vamos se arriscar e vamos ver o que vai dar. Então, a gente pega esses 2 trabalhos, faz essas 12 semanas de treinamento. No total, assim, cada trabalho é 16 semanas de treino, né? Foi assim, eu confesso para vocês que eu dificilmente vou fazer algo parecido de novo. Foi porque, assim, eu tava no mestrado, você tá com aquela gana, você tá, assim, ainda com um pouco mais de vontade ainda, né? Você não tá ficando tão cansado. Mas eu não repetiria a brincadeira, não, assim, sabe? Foi meio complicado em questão de comprometimento de tempo. Mas, né, a gente tava lá, a gente juntou um bando de malucos e falou, vambora, né? Então, de forma geral, a gente conceptualizou o desenho experimental dessa forma, assim, sabe? E aí, o que a gente... É curioso, né? Porque quando a gente desenhou, quando a gente estava pensando nesses desenhos, a nossa hipótese, assim, entre a gente, que a gente sempre conversa, o que você acha que vai dar, né? Isso é muito comum. E tanto é que a gente toma alguns cuidados metodológicos para que não tenha viés, né? Para que não tenha influência nos desfechos que a gente investiga, né? Mas era meio que quase um consenso que, tipo assim, eu acho que o maior volume vai dar mais hipertrofia, né? Porque com o que a gente tinha na literatura, a gente se inclinava mais para isso, tá? A gente se inclinava um pouco mais para essa resposta. E como era um volume muito elevado, era uma progressão muito agressiva, a gente pensou assim, poxa, vai dar mais hipertrofia, né? Para os homens, né, aí obviamente, a gente pode pegar um gancho, porque daí a gente pode começar a falar de questão de medida de hipertrofia mesmo. Para os homens, a gente encontrou uma leve vantagem para o grupo que progrediu 6 séries a cada 2 semanas, no quesito de hipertrofia, especificamente. E para as mulheres, também a gente encontrou ali uma vantagem um pouquinho maior que a dos homens, mas ainda assim, tudo muito parecido ainda. Os intervalos de confiança, as estimativas de parâmetro, eles não dão essa precisão, essa certeza
para a gente bater o martelo e falar assim, não, quem progrediu mais, teve mais hipertrofia e fim de papo, é assim que funciona, né? Então, no trabalho dos homens, o grupo que progrediu 6 séries teve uma leve vantagem nessa diferença média para a hipertrofia, e no das mulheres, o grupo que progrediu 4 séries também, tá? Só que o grupo intermediário nos 2 trabalhos é muito parecido com os outros 2 grupos. Então, é o mesmo que aconteceu, por exemplo, no trabalho do professor Brad Schoenfeld de 2019. São 9, 27 e 45 séries para o quadríceps, né? O grupo de volume moderado foi igual. O grupo de volume maior, a resposta foi superior ao grupo de volume baixo. Mas o grupo de volume moderado tá igual aos 2. Então foi mais ou menos parecido com o que aconteceu nos nossos estudos, né? Por mais que a gente, obviamente que essa questão de significância estatística, intervalo de confiança, diferença média, estimativa de parâmetro, um papo que a gente pode dar até como sequência, mas se tratando dos estudos, os desfechos, as respostas que a gente encontrou foram essas, tá? Mas, novamente, o estudo causou, principalmente o dos homens, né? Causou um impacto que a gente não esperava, tanto que quando foi publicado, quando foi aceito, né, o estudo e a gente subiu ele no ResearchGate, teve um barulho assim que a gente não esperava, tanto que quando eu subi no ResearchGate eu falei assim, beleza, vida que segue, né, o professor Eduardo, o meu orientador, a gente comemorou porque a gente conseguiu publicar numa revista boa da nossa área, e aí, só que assim, foi aceito, beleza, subi no ResearchGate, vida continua, vamos que o trabalho não para, né? Mas acabou que teve um barulho muito grande, um pouco mais do que a gente esperava, né? Então, enfim, mas o objetivo do nosso trabalho não foi investigar se mais volume é melhor para hipertrofia do que o menor volume. O nosso objetivo não foi esse. O nosso objetivo foi investigar modelos de progressão. E, por consequência, né, o volume foi elevado em algumas condições, tá? Em questão de, vamos aqui dizer, sei que também apareceram algumas críticas online sobre edema, sobre intensidade, se os atletas faziam mesmo as 52 séries até à falha, não é? Como é que vocês tentaram responder a essas questões? Então, assim, obviamente que fazer 52 séries semanais de quadríceps até a falha, isso não tem como, assim, sabe? Ter tem. O problema é você manter a aderência do participante. É a hora que ele começar a ver que a dose está aumentando de progressão e ele se manter no estudo. Então, assim, como que a gente controlou essa situação? A gente fazia todas as séries, com exceção da última, tá? Com 2 repetições em reserva. Tá? Assim, como que eram essas 2 repetições em reserva? No início do estudo, nesse período de familiarização, a gente orientava os participantes, tá? A gente instruía eles com essa questão de estimar repetições em reserva, tá? Só que nas semanas iniciais, o peso, né, a intensidade do treinamento reduzia muito. Porque, obviamente, você ainda está ali, né, melhorando essa estimativa do que seria a tua dose em reserva ali, tá? Tanto que teve situações de séries que o participante jogou tanto para cima quanto para baixo, essa questão das 2 repetições em reserva. Só que a vantagem de você trabalhar com a última série até a falha é que é como se fosse um controle dentro da própria sessão. Então, se chega, tá durante a sessão, faz um volume grande. Não, tô com 12 em reserva, né? Beleza, óbvio que 12 em reserva você não termina tranquilo. Ainda assim é um esforço elevado, mas não é até a falha. Quando chegava para fazer a série até a falha, o que acontece? A gente sabia se o participante estava jogando para baixo ou para cima essa estimativa da repetição em reserva. Então a gente orientava, a gente ajustava a próxima sessão, então a gente cuidava com isso. Então essa é a vantagem de você trabalhar com essas séries com 2 em reserva, nessa estimativa. Eu quero deixar bem claro, repetições em reserva, ou RPE, o que for, o trabalho perceptual que você vai empregar é subjetivo e você depende do participante. E isso é influenciado por diversos outros fatores. Se o participante dormiu bem, se o participante se alimentou, se o participante está num dia assim, animado ou não. Tinha gente que chegava para treinar assim que você via que, vixe, hoje, né?
Então, isso é muito normal. Isso é muito normal. Esses parâmetros perceptuais, eles são influenciados por outros fatores. Só que aquela história, a gente tentou controlar dessa forma. A gente tentou fazer isso, né? Então, tendo essa série até a falha como última série, a gente conseguia controlar essa questão de o quanto eles estavam estimando para cima ou para baixo essas 12 repetições em reserva, e a gente ajustava e instruía o participante. Com o passar da intervenção, você também vai entendendo o perfil do participante. Porque, querendo ou não, uma intervenção com um treinamento, você vira basicamente um personal trainer. E você começa, assim, acredito que vocês dois são treinadores, são personal trainers, vocês também conseguem entender o perfil de cada pessoa. Então, assim, com o passar das semanas de intervenção, você vai ali, né, conhecendo a pessoa, você sabe se ela tá dando aquela mentirinha ou não, né? Você sabe. Só que acontece, nas semanas iniciais, teve essa variação muito grande na intensidade. Com o passar do treinamento, a precisão dessa estimativa de dose em reserva e do peso que era para ser utilizado foi ficando mais controlado. E aí, assim, acredito que passou ali, considerando as 16, tá? Passou a 7ª semana ali de treino, já estava tudo mais tranquilo, mais equalizado, mais controlado ali, tá? Principalmente se no caso dos homens já eram pessoas experientes, já é muito diferente do que pessoas inexperientes, não é? Uhum. Essa estimativa é como qualquer treinador que já passou por esse perímetro de categorizar o esforço, acaba por ser muito mais fácil com uma pessoa experiente do que uma pessoa inexperiente, não é? Muito. Isso aí, assim, essas pessoas mais treinadas, e assim, os homens, eles eram treinados não somente com o tempo de experiência de treino, era assim com a força relativa no agachamento. Então tinha que ter um score mínimo para entrar dentro do estudo, né? Para aderir a esse critério de inclusão de você agachar com pelo menos 1,5 a sua massa corporal. Então, além desse tempo de treinamento, eles também eram experientes no quesito, assim, como performance, fatores de performance também. Então, só que obviamente, né, no início ali, eles ainda têm um processo de familiarização em treinar supervisionado, em treinar no ambiente laboratorial, porque além de alterar tanto o volume prévio, que era feito antes da intervenção, a proximidade da falha, esse esforço, ninguém treina. Assim, se você pega, né, vamos fazer aqui 9 séries de agachamento, 8 de leg press e 8 de extensora, né, que era uma das sessões para 52 séries. Se você pega isso e fala assim, ó, você vai fazer 12 em reserva e a última tem a falha. A pessoa sozinha, para ela fazer isso, é muito difícil. A pessoa geralmente tá sozinha ali, sem supervisão, ela vai dar uma sabotada ou não. Ela fala assim, né, era para ser por exemplo, de 8 a 12, fiz 6, tá bom. Né? Pô, já fiz um esforço elevado, tá bom. Então, além do volume de treinamento prévio, o esforço também muda, né? Então, as pessoas também eram familiarizadas com esse processo de treinar em ambiente supervisionado, né? Então, isso auxilia nessa estimativa das repetições em reserva também. Claro. E também espero que com 1,5 quilos sobre a barra não era assim meio aquelas 1/3 de repetições, mas uns agachamentos fundos como o Ruben faz, com o rabo a tocar nos calcanhares. Vocês fizeram os agachamentos em caixa, não foi, Ellison? Isso. A gente usou um suporte individualizado também, até porque depende muito do comprimento do fêmur de cada participante, por exemplo, né? Então a gente ajustava essa altura e falou, você tem que encostar, só que assim que você não encosta, não senta e relaxa, né? Você precisa encostar e subir, tá? Só para você ter ali um parâmetro de novamente, né? Estimativa, aproximadamente 100 graus de flexão do joelho, assim sobe, né? Alguns não chegavam a ser no parâmetro... vocês têm experiência com, ou já viram alguma competição de powerlifting? Que o agachamento tem que, a crista ilíaca tem que ser inferior ali à borda superior da patela, do joelho. Então, alguns não tinham essa profundidade de chegar até o tornozelo, né? Mas foi uma forma que a gente encontrou de padronizar para não ser um agachamento parcial também. Porque um agachamento parcial é muito mais fácil porque o deslocamento da barra é muito menor. Sim. Agora vamos um bocadinho tentar trazer isto, na tua opinião, obviamente se calhar não tanto como investigador, ou tentar juntar as duas, como é que consegues trazer isto ou orientar
por exemplo, para nós que somos treinadores, para a prática. Tá. Então, assim, se por alguma razão que seja, né? Porque, voltando nas estimativas, elas foram muito parecidas, e essas estimativas, aí que entra um problema também de você, por exemplo, reportar os valores em percentual, né? Poxa, teve 50% a mais, teve 20% a mais, 30%, 200% a mais de hipertrofia. Então, assim, quando a gente olha as medidas com valores absolutos, essas medidas são pequenas. Tá? A diferença entre os grupos, elas são modestas. Se por alguma razão, por o objetivo que seja, a vontade que seja, do seu cliente é ter essa diferença, né, ali a mais no quadríceps, por exemplo, que foi o que a gente investigou, tá? Isso tem que deixar também bem claro, que os nossos resultados são referentes ao quadríceps, né? A gente tem trabalhos recentes do grupo do professor Samuel Buckner, que eles aumentaram o volume no bíceps e não teve diferença. Então, se por alguma razão o seu cliente ele quer entrar num ciclo de especialização, num bloco específico de treinamento para o quadríceps, tá? Especificamente, que é o que a gente tem um pouco mais de dados, até porque controlar o volume de treino também facilita, o volume de treino externo ao estudo também. Se por alguma razão essa diferença é relevante, você pode entrar num ciclo de especialização, num bloco específico para esse grupo muscular, e você pode aumentar o volume, tá? Você pode progredir o volume 2, 4, 6 séries a cada 2 semanas, que a probabilidade, né? Obviamente, a gente sempre trabalha com probabilidade. A probabilidade de você ter uma resposta a mais é grande, tá? A probabilidade dentro dessas condições que a gente encontrou, a probabilidade de você estar dentro, né, de você ter 95% de chance, aproximadamente, de conseguir essa resposta, né? Você pode aplicar, você pode aumentar esse volume sem se preocupar muito que você vai perder, né, massa muscular. Porque, por exemplo, no trabalho dos homens, teve um participante no grupo das 52 séries que ele teve uma redução, tá, nesse tamanho muscular. Mas foi um. Mas ainda assim, né, o nosso estudo, a nossa amostra, infelizmente, não era 500 participantes, era uma amostra limitada, tá? Então, mas ainda assim pode ser que você aumente com o seu cliente e ele possa ser, pela probabilidade, ser esse um que reduziu o tamanho muscular. E, obviamente, né, que isso também depende de fatores como nutrição, descanso, estilo de vida, contexto, enfim, diversos outros fatores que envolvem que não é só, basicamente, aumentar o volume por aumentar. Não é só adicionar séries e vamos ver o que vai dar. Não é bem assim. O treinador, que ele possui essa prática baseada em evidências, ele precisa considerar todos esses parâmetros, todos esses fatores. Se por alguma razão estou aumentando o número de séries, né, e o seu cliente não está recuperando, está se sentindo assim, poxa, não está dando esse treino, a aderência vai ser menor. E se a aderência é menor, acabou. Não adianta você fazer volume baixo ou alto, intensidade alta, intensidade baixa, o que for. Se não tiver aderência, não vai ter resultado. Então, assim, a aplicação dos nossos resultados, ela é mais voltada para essa questão. Olha, se você quiser fazer um bloco de especialização para o seu quadríceps, né, em homens treinados ou em mulheres recreacionalmente treinadas, a chance de você ter um resultado negativo, ela é baixa, mas ainda assim ela pode existir. Tá? Então, o foco da nossa investigação foi justamente nesses modelos de progressão. Você pode progredir, que você não vai... foi justamente assim, olhar para essa questão desse U invertido do volume, né? Que como é uma variável infinita, dentro do metabolismo do nosso organismo humano, dificilmente, assim, não me lembro de nenhuma resposta fisiológica que ela é linear. Não é a hipertrofia que vai ser linear. Vai chegar uma hora que vai entrar num platô ou vai começar a ter um efeito deletério. A gente ainda não encontrou esse platô e pode ser que, assim, esse platô ele possa acontecer para uma média, para uma estimativa um pouquinho acima ainda, né, de 52 séries. Pode ser que daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, tem alguém que vai fazer um trabalho com 55, 60, 70 séries, o que for, né?
E, obviamente, que essa especialização para um grupo muscular específico pode ser que o volume de outros grupos musculares também vai entrar em detrimento, porque, poxa, vai comprometer tempo da sessão de treinamento, vai comprometer a recuperação. Pode ser que, assim, poxa, a gente treinou num volume extremamente alto quadríceps ontem, hoje eu ia treinar bíceps, eu preciso de um volume um pouco menor para ter um treino um pouco mais tranquilo. Pode ser que isso aconteça, tá? Então, mas a ideia é justamente essa. É assim, você pode aumentar, você tem uma confiança um pouquinho maior, que você não vá ter um prejuízo, que você não vá ter um resultado negativo, tá? É essa a nossa interpretação dos nossos achados, tá? E dentro das limitações que eles apresentam. Acho engraçado, como tu falaste anteriormente, porque, pelo menos na minha experiência e pelo que eu vejo em questão de prática, Dr. Peck. Começar o volume de treino para uma pessoa iniciante ou para uma pessoa, pelo menos com um ano de experiência, começar com 22 séries, ou 16 séries, ou 14 séries, acaba por ser uma coisa já bastante alta. Por favor, defende-me, Ruben, mas acho que já é um volume alto e é bom ver que se calhar mesmo perto das 14, 16, 22, se calhar nem não existe assim uma dose assim tão alta, não é? Opa, olha, eu agora só fiquei aqui distraído porque o Dr. Peck veio aqui comentar. And I want to say something to you, Dr. Peck. I know you've been in Lisbon, and I know you've been here like praising edema. I don't know what you've been doing, but I saw your story on Instagram, so you shouldn't be calling edema out like that, man. Ok, pronto, era só uma parte porque Edema distraí-me com Study. o Dr. Peck. Pronto, acho que aqui o que é importante perceber foi aquilo que também que o Ellison já esteve a escrever a nível dos estudos. Eles, para controlarem a fadiga, não estiveram a trabalhar sempre na falha muscular, porque acredito bem que seja muito difícil ou mesmo impossível tu conseguires recuperar 52 séries todas na falha muscular. Acho que se calhar ou és um super humano e consegues fazer isso, mas acho que dentro do desenho do estudo que os autores fizeram, que era as primeiras séries ali com 2 repetições em reserva e só na última série ires à falha muscular, acho que poderá ser execuível tu fazeres uma fase de especialização assim. E conheço atletas, não sei se fazem 52 séries, mas conheço atletas a fazer 40 séries de quadríceps ou mais e a ter resultados. Mas lá está, não estão a treinar sempre na falha muscular. Agora, se isto é execuível para toda a gente, é uma coisa que terá que ser individualizada ao máximo e se nós formos treinadores dessa pessoa, ter noção se ela está a recuperar, se não está a recuperar, se continua como a Ellison disse, com adesão ao treino, e se consegue estar como se estivesse no ambiente de laboratório que está ali basicamente a dar tudo por tudo. Também é um efeito agora que se calhar é importante falar, porque é uma coisa relativamente, não é nova, mas acaba por estar a vir agora ao de cima, que é o efeito laboratório, que a malta de antes dizia, o pessoal nos estudos nem sequer puxa no treino, nem nada, aquilo é tudo muito fácil, mas pelos vistos se calhar até puxa mais que se estivesse a treinar no ginásio. Por isso também podemos ter isso em conta, não é? Isso é muito normal de escutar. Todo mundo, a maioria dos participantes comentam isso e já conversei muito com o professor Eduardo Souza sobre isso. Olha, os participantes sempre chegam, até aqui também, no laboratório do professor Brett Schoenfeld, os participantes chegam e falam assim, meu Deus, eu não sabia que se treinava dessa forma aqui. É sempre assim, é sempre. Você pode perguntar para qualquer pesquisador que produz publicações com treinamento, é sempre assim.
É sempre, assim, 100% vão falar exatamente isso. Falar, a maioria dos participantes chega aqui e fala assim, nossa senhora, eu não sabia que se treinava dessa forma dentro do laboratório. E aí, assim, isso é um problema de algumas pessoas dentro da mídia social, de querer falar assim, mas eu quero ver como esses caras treinavam. Quando o estudo da 52 série saiu, eu ainda respondi alguns comentários. Passou 3 dias, eu parei de responder. Eu falei, não vou, não dá, assim, sabe? Porque, geralmente, né, quem fica criticando tanto, a pessoa nunca foi participante de um estudo, ou ela nunca conduziu um estudo. Conduzir um estudo tem dificuldades, são muitas dificuldades que são inerentes. Essas pessoas geralmente nunca foram participantes de um estudo porque na cabeça delas, não, se eu for para um laboratório eu vou perder músculo. Eu tenho que treinar por conta própria porque eu sei treinar. É sempre assim, Tanto que tem participantes que quando você está no processo de convidar para o estudo, você tem que convencer a pessoa, você fala assim, olha, eu tenho certeza que você não vai perder músculo, a gente está avaliando sua espessura muscular aqui com um aparelho de ultrassonografia, que é muito mais fidedigno do que, por exemplo, uma fita métrica, tá? Então, assim, você não vai perder músculo, pode ficar tranquilo, a gente vai treinar você conforme você, até melhor do jeito que você treina por si só e tudo mais. Então, tem participantes que ainda assim têm essa preocupação, sabe? De tipo assim, poxa, mas eu vou perder músculo se eu participar, né? Eu vou... não sei, eu gosto do meu treino. Então, assim, é complicado e tem esse efeito laboratório também, que é uma coisa que o professor Eduardo Souza pontua muito isso, muito, que parece ter alguma questão nessa... parece que dentro de um laboratório esses ganhos eles são inflados. Porque pensa só, vamos pensar na medida de espessura muscular ao longo do ano, tá? Vamos pensar num ano aqui. O participante vem para o laboratório, ele fica ali 8, 12 semanas, né, durante esse ano, treinando dentro do laboratório, e os ganhos, essa espessura muscular ela aumenta. Mas ao longo do ano, ela não vai ficar aumentando para sempre. Uma coisa que eu estava pensando até semana passada, assim, em tentar começar a implementar nos estudos que a gente conduz, é justamente assim, assim que o estudo terminar, perguntar para o participante, olha, você faria esse treino por conta própria? Como você se sentiu? Né? A ter um pouco mais desses dados, até de forma qualitativa, para tentar também melhorar como que esses nossos estudos que a gente coleta e escreve e publica podem auxiliar mais ainda treinadores na prática, tá? As pessoas que estão na prática, sejam treinadores ou praticantes. É justamente fazer essas questões assim, poxa, você faria esse treino aqui, do jeito que tá, você faria por conta própria? O esforço que você teve aqui, você faria por conta própria? Né? Fazer um pouco mais essa... como se fosse dar voz aos participantes, né? A quem sentiu na pele aquilo ali, assim, sabe? Porque quando a gente terminou os estudos com volume, muitos participantes olhavam pra gente e assim, olha, não dá, eu não faria, se não fosse pelo estudo eu não faria isso, sabe? Então, e tenho certeza que todos os pesquisadores que trabalham com intervenções voltadas para hipertrofia tem sim sempre um relato de algum participante que fala assim, nossa, ainda bem que isso tudo acabou, porque eu já estava assim, né, enjoado. Alisson, não seria interessante fazer, não sei se, eu já ouvi isto em algum lado, não sei se estou a imaginar, mas não seria interessante fazer um questionário no fim de cada estudo, pronto, para tentar perceber este efeito laboratório e então perceber pelas respostas dos sujeitos que participaram no estudo, o que tu estás a dizer agora, se voltariam a fazer isto sozinhos, se era uma coisa que conseguiriam replicar no ginásio. Então, é uma coisa que a gente está pensando assim, em começar a implementar para os próximos estudos. É justamente ter esse questionário para dar voz ao participante, né? Olha, relata aqui um pouco do que você sentiu, se você faria, para a gente relatar também no trabalho, sabe? Para falar assim, olha, treinadores e praticantes, 70% dos participantes não fariam esse treino por conta própria, entendeu? Então, assim, trazer mais essas informações qualitativas para deixar o trabalho com fortalecer as aplicações práticas, né? E essa questão do efeito do laboratório em si, né? A gente
tá começando a conversar um pouco mais sobre isso, assim, eu converso bastante com o Edu sobre isso. A gente tem que ainda ver como é que a gente pode avaliar, como é que a gente pode, como que seria, se seria possível mensurar esse efeito laboratório, o quanto o participante treinar dentro do laboratório vai inflar esses ganhos, né? O quanto vai ter essa alteração. Porque, como eu falei, vamos supor que depois de 8 semanas o participante ganhou meio centímetro de músculo. Se ele ficar ganhando meio centímetro de músculo ao infinito e além, todo mundo é o Ronnie Coleman, né? Todo mundo está no palco do Olímpia. Então, parece que tem uma variação, tem uma flutuação ao longo do ano, dos anos e o que for. Então, parece que dentro do laboratório, esse esforço ele é alterado, e parece que esse esforço alterado, essa proximidade da falha alterada, talvez seja um fator que influencie, né, essa supervisão. A gente sabe que treinamento supervisionado, né, tem um trabalho até aqui do pessoal daqui, que treinamento supervisionado ali possui uma leve vantagem nessa questão de hipertrofia do que um treinamento não supervisionado, mas a gente precisa ainda avançar com essa questão. Poxa, como que nós, pesquisadores, a gente vai conseguir ajustar isso? Né? Será que tem que ter um período de familiarização maior? Só que daí, assim, né, entra as outras questões. Poxa, como é que eu vou pedir para o participante vir para cá 2 vezes na semana por 1 ano? É muito difícil. Claro. É muito difícil. Eu fiquei com uma questão... Diz, André. Eu tinha ficado eu já ia falar de outra coisa. Tinha ficado com uma questão e vou voltar um bocadinho atrás, peço desculpa. O Romano mesmo assim também falou, pronto, deu assim um bocadinho a sua viés. Eu também tenho um bocadinho essa de, pronto, se calhar 52 séries seriam, na falha muscular seriam, se calhar teriam um resultado diferente, ou pelo menos, se calhar mesmo pela nossa experiência profissional, como também como praticantes. Qual foi, desculpa se for ignorante a minha pergunta, mas seria possível fazer com que os praticantes só fariam o treino na falha muscular? Ou acho... Desculpa, deixando claro. Nenhuma pergunta é ignorante, né? Pelo amor de Deus, não fala mais isso, tá tudo certo. A gente tá na resenha aqui, até porque, André, a gente, que em teoria era para nós, a gente tá dentro do laboratório, então a gente não é ignorante. Muito pelo contrário, assim, nossa senhora, todo dia, assim, no Brasil a gente tem essa piada, né? Todo dia é um 7-1 diferente, por causa do Brasil e Alemanha na Copa de 2014. Todo dia é um 7-1 diferente, assim, sabe? Então, se é possível fazer 52 séries semanais até a falha, é possível. Claro que é possível. Mas, eu era mais em questão de qual foi a vossa decisão de, ok, vamos tentar vamos deixar 2 em reserva e só na última é que vamos à falha concêntrica, e porque não todas? Assim, enquanto a gente fazia pilotos, né, trabalhos assim que a gente faz antes de iniciar a coleta propriamente dita, assim, não... A gente pensou assim, poxa, eu acho que vai ter uma desistência muito grande. Okay. Eu acho que o pessoal vai começar assim, não dá, isso aqui é maluquice, não dá não. E também assim, a gente não sabe se fazer, por exemplo, essas 9 séries até a falha. O participante, assim, agora é algo dentro que acontece dentro do laboratório. Tem participante, né, e a gente sempre vê isso, que o participante começa a entender como é que funcionam as coisas. O participante começa a ficar malandro. Então, ele começa a fingir que está falhando. Teve casos do participante, por exemplo, está fazendo um supino, né, no Smith, guiado, e ele, eu não consigo mais, falhei. Aí você encosta na barra e ele completa a repetição. Então, assim, essa questão de como os participantes realmente trabalham dentro da falha no laboratório, obviamente que não são todos, não é a maioria, mas sempre tem um ali, dos 30 participantes que você está coletando, sempre tem um que ele começa a entender como é que funciona. Ele fala assim, então quer dizer que se eu simplesmente começar a gritar aqui e falar, eu não consigo, ele para e aí vão acreditar em mim. Tem participante que é malandro. Então, assim, por isso que eu falei, entra aquela questão de você entender o perfil do participante também. Tem participante que, assim, a pessoa treina, fecha a cara e vai que vai. Mas tem participante também que, como eu falei, ele entende a dinâmica do negócio, ele entende como é que funciona, ele entende, então quer dizer que se eu... Então, assim, e também a gente pensou também, poxa,
é a questão da aderência dos participantes, e a gente não sabia, não tinha certeza como que ia ficar esse decréscimo da intensidade ao longo das séries, se você for fazer tudo até a falha. E outro fator também que poderia influenciar, que auxiliou na nossa decisão, é o intervalo de recuperação, né? Então, assim, poxa, a gente padronizou um intervalo mínimo de 2 minutos, mas talvez se você faça todas até a falha, vai chegar uma hora que você vai começar a precisar de intervalo um pouco maior. Você vai precisar de intervalo, assim, de 5 minutos, 7 minutos. E o tempo que o participante vai ficar aqui dentro do laboratório, né? Então, assim, juntou todos esses fatores e a gente pensou assim, poxa, talvez seja mais interessante a gente padronizar com essas 12 reservas, faz a última até a falha serve como controle do próprio participante. Então, assim, vamos padronizar dessa forma. Eu acho que a gente acreditou que ficaria mais palpável. Estava a dizer que o Dr. Eduardo veio aqui dizer olá. E aí, Edu, como é que tá? Olha, tínhamos aqui uma pergunta também do Renan Wallace. E está a perguntar ao Alisson o que é que vocês acham que tem que ser deve ser investigado nos próximos estudos, pensando nas limitações que ficaram nesse estudo que, pronto, realizaram. Beleza. Primeiramente, Renan, grande abraço. Renan, acredito eu que está no mestrado lá no Brasil. Poxa, figuraça, gente boa demais. Renan, obrigado pela sua pergunta. E, assim, o que a gente tem que olhar agora é começar... Primeiro, né, a gente tem que começar a considerar as limitações dos nossos trabalhos e pensar assim, poxa, tanto que teve uma outra pergunta que a gente já fez um trabalho na sequência, foi um trabalho intrassujeito, ele ainda não está publicado, a gente ainda está em processo de escrita desse trabalho ainda, mas a gente comparou uma perna incrementando esse volume a cada 2 semanas, como foi feito, e a outra perna incrementando o volume a cada 4 semanas. Os resultados, a gente ainda não tem, porque a gente ainda não analisou certinho os resultados. Tá? Mas então, assim, foi uma outra pergunta que a gente continuou, falou assim, porque quando a gente chegou no desenho experimental, uma das perguntas foi, por que a gente está acrescentando a cada 2 semanas? Né? Os trabalhos na literatura que fazem essa variação, essa manipulação das variáveis do treino dentro do período de intervenção, geralmente são 2 semanas, 4 semanas. Então a gente pensou assim, poxa, vamos primeiro, então, aumentar esse volume a cada 2 semanas, para ver se vamos ver se a gente atinge esse platô lá em cima, vamos ver se a gente chega lá, né? Porque se a gente progredisse a cada 4, esse pico de volume seria menor. Então, assim, vamos progredir a cada 2 semanas e depois a gente faz um trabalho, né, que a gente compara a progressão de 2 semanas e 4 semanas, tá? Então, essa foi uma pergunta que gerou outro trabalho. Tem outros trabalhos também que a gente tá pensando em elaborar com qual seria a relação desse volume de treino semanal com outras variáveis de treino. Frequência, por exemplo, né? Lá em Curitiba, na nossa universidade, o nosso grupo, ele está investigando essa questão de treinar 1 vez na semana ou 3 vezes na semana. O que a gente tem na literatura que equalizou o volume, a frequência não importa. Só que quando a gente vai olhar para os trabalhos com volume e frequência de treino, esse volume de séries, ele chega ali no máximo, a 16, 18 séries semanais. Então a gente não trabalha como seria essa distribuição na frequência em volume elevado. Então essa foi outra pergunta que a gente que gerou esse outro trabalho. Tem questão, por exemplo, da interação do volume de treino semanal com seleção de exercícios, né? Fazer 10 séries de agachamento é igual fazer 10 séries de extensora? A gente não sabe. Né? Essa interação com a proximidade da falha, justamente como seria trabalhar com volume grande que eu digo assim, ali 20 séries semanais, talvez, porque, novamente, 52 séries talvez seja difícil fazer na semana até a falha, né? Talvez seja um pouco complicado manter o participante ali. Então, essa interação do volume de treino com a proximidade da falha, tá? Então, o volume de treino, porque quando a gente olha os estudos que a gente tem, a maioria só manipulou o volume, o número de séries, tá? Só que
dentro de um contexto que você está pegando os resultados e aplicando para o seu cliente, geralmente você não vai mexer só no volume de séries e ficar aumentando ao infinito e além. Você vai ter uma interação com a frequência, vai ter uma interação com a seleção de exercícios, e a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe, assim, quase nada com essa perspectiva, tá? E também tem outras questões envolvendo o volume de treino, no quesito assim, poxa, será que o volume de treino, né, essa diferença entre magnitude do número de séries, ela vai realmente funcionar de uma forma linear? Ou, por exemplo, será que esse volume de treino, eu comparando grandes diferenças de volume de treino, eu vou ter resultado, ou pequenas diferenças no número de séries, qual seria a estimativa, junto com estudos com um poder amostral maior, né? A gente tem, assim, um problema da ciência do exercício, são o número de participantes que a gente tem por estudo. Tem uma coisa que a gente pode fazer sempre num trabalho, que é usar o software G-Power, que calcula o poder amostral, e a gente coloca, com base no que a gente tem na literatura, um tamanho de efeito, uma correlação entre medidas repetidas, e vai dar um número lá, 25 participantes é suficiente para um poder estatístico, da gente ter um poder de prova da nossa intervenção que vai ter uma diferença, né? Só que talvez, assim, esse poder amostral seja 300, 400, 500 participantes. Como que a gente vai chegar nesse valor? É muito difícil. Então, assim, a gente ainda precisa pensar, assim, na minha opinião pessoal, né? Pensar a questão da metodologia, o que a gente está fazendo nos métodos dos nossos estudos para tentar responder melhor essas perguntas, mas, de antemão, melhorar essas perguntas, né? O nosso objetivo é sempre tentar melhorar a pergunta, porque se a gente ficar querendo, não, eu quero encontrar resposta disso, resposta daquilo, muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, reconhecer que, assim, olha, a gente tem diversas limitações, a gente tem muitos problemas com nossos estudos, talvez a gente precise dar um passo para trás e melhorar as perguntas, do que tentar achar uma resposta definitiva para um problema. Ótimo. Estava só a imaginar um ginásio com 500 participantes só para agachamento, extensora e prensa. Revezar ali. E revezando Quantas todo mundo. faltam? Com 10 treinadores ali, tipo como se fosse aquelas escolas americanas. Exatamente, gritando o dia inteiro. Imagina só. Parece o ginásio hoje à tarde. Olha, Alison, eu queria te fazer uma pergunta, ou pedir-te para te explicares aqui uma coisa para a malta que está a ouvir. E tu referiste, agora que vocês estão a fazer um estudo, a comparar dentro dos mesmos sujeitos, não é? Uhum. Aumento de volume numa perna e na outra a estabilização do volume durante o período de estudo, não é? As duas pernas, elas aumentam o volume, mas uma perna aumenta a cada 2 semanas e a outra perna aumenta a cada 4 semanas, mas esse incremento do volume, ele é padronizado, é 20%, tá? Ok. Pronto. E se em termos de ser um estudo com mais reability, com mais validade, acaba por ser melhor do que teres, por exemplo, um grupo de controlo e um grupo experimental. Por exemplo, o teu grupo de controlo acaba por ser uma perna, e o grupo experimental acaba por ser a outra perna, não é? Isso acaba por ser melhor do que teres sujeitos diferentes a fazer os dois grupos? Uhum. Assim, o desenho intrasujeito, né, que é quando uma perna faz uma coisa, outra perna faz outra, ele fornece um poder de prova superior à comparação entre grupos, tá? Mas, assim, a minha opinião pessoal é que depende também muito da pergunta, depende muito da execuibilidade do estudo, né? Como é que você vai fazer um estudo intrasujeito com agachamento, né? Faz um búlgaro, faz isso, mas e aí entra em outros fatores da prescrição, como é que você vai equalizar outras coisas ali, né? Então, com o búlgaro ias ter um dropout muito, muito grande. Então, assim, depende, obviamente, isso, mas via de regra, um desenho intrasujeito, ele tem um poder de prova superior, porque ele tem um poder de controle de variáveis externas, né? Como a genética do participante, tá? Como o sono do participante,
a alimentação do participante. Então, o controle, ele é melhor, tá? Se diferentes desenhos, eles afetam a precisão da medida, isso é uma pergunta... professor Edu, meu orientador, e o professor Cleiton Libardi, e o professor Carlos Ugrinovich, e a Mairi Scarpelli, a gente está trabalhando num projeto retrospectivo com volume de treino, que justamente o início desse projeto era para ser algo com volume de treino, mas acabou que chegou justamente nessa questão, se o estilo, o tipo de desenho do estudo vai interferir nessa precisão dessa medida, tá? Igual você comentou, assim, no reliability dessa medida, sabe? Então, é uma coisa que a gente ainda precisa avançar, mas minha opinião pessoal, tá? Não como cientista, minha opinião pessoal, depende do desenho do estudo, depende da pergunta, mas, via de regra, o estudo intrassujeito, ele fornece um poder de prova superior a uma comparação entre grupos, por justamente controlar variáveis que são externas e que influenciam a hipertrofia, como, por exemplo, a nutrição, né? E a presença de um grupo controle também, seja, por exemplo, num trabalho entre sujeitos, né, com diferentes grupos, com a adição de um grupo controle, depende da pergunta também, depende da pergunta do estudo, mas também aumenta esse poder de prova do estudo, porque você consegue separar justamente assim o que é ruído do que não é, sabe? Do que é realmente resultado que é meaningful, né? Que tem uma relevância, do que seria apenas variação, né? O que seria apenas variação biológica, aleatoriedade, né? Então, mas via de regra, o desenho do estudo, seja ele entre diferentes grupos ou intrassujeito, ele depende muito da pergunta, e a adição de um grupo controle que não faça um período de treinamento depende da pergunta também. Qual que é o problema, né, de um desenho com um grupo controle que não treine? Como que eu vou chegar para participantes treinados e falar assim, olha, fica quietinho, nos próximos 3 meses você não vai fazer nada, você só vai ficar quietinho, curtir tua vida, e o cidadão louco para treinar, né? Então, assim, tem essa limitação com a adição de um grupo controle que não treine. Como que eu vou chegar em participantes treinados e falar assim, não, nas próximas 12 semanas você não vai fazer nada. Ah, mas eu vou perder músculo. Não, claro que não. Não. Como é que a gente vai falar isso pro cidadão? Não tem como, sabe? Então, acontece que a pergunta de pesquisa, você tem que lidar com um quebra-cabeça e você tem que tentar ali, tentar achar a saída, como eu poderia dizer, a saída menos pior possível para aquela pergunta, com que você consiga manter a validade interna do estudo, que tenha também uma validade externa, tá? Acho que também era importante, só assim uma nuancezinha, que eu ouvi isto há pouco tempo num podcast, foi do Revive Stronger, do Steve. Já não sei quem é que foi lá falar, mas falaram do porquê dos estudos nos Estados Unidos serem tão curtos. E normalmente costuma ser uma das limitações, pronto, os últimos estudos que temos visto sobre hipertrofia, e o que falaram foi que a causa dessa curta duração tem muito a ver com os breaks que vocês têm aí, do Easter Break e do Summer Break, e pronto, e acaba por ser um bocadinho limitante, e se calhar 12 semanas de estudo já é um feito muito grande. Acho que era fixe. Só falares assim rapidinho disso. Isso é uma coisa assim que eu também me perguntava, só que eu só fui entender quando eu vim para cá. E aí eu entendi por que a maioria dos estudos aqui são com 8 semanas. Porque, assim, no Brasil especificamente, a gente não pode pagar o participante, né? O comitê de ética não permite. Então o participante é voluntário. Então tem o primeiro ponto. Aqui nos Estados Unidos, se você chega, fala assim, você quer participar do meu estudo? Qual que eu vou ganhar, né? Então, assim, é diferente. Tem esse primeiro ponto. É diferente, tá? Então, para você manter o participante 12, 16 semanas, além de ter os breaks, né? Tem a questão do semestre em si, tá? Então, fazer essas 8 semanas se ajusta muito bem ao semestre,
semestre acadêmico, e também você consegue, assim, dependendo do financiamento que você tem, você consegue, você tem um limite por participante que você pode pagar. Por exemplo, eu posso pagar X dólares para você. Só que se o participante, você chega pro participante e fala assim, eu vou te pagar X dólares, mas é por 16 semanas. O participante vai olhar para você e fala assim, não dá, entendeu? Eu preciso de um pouquinho mais. Agora, se os estudos possuem um financiamento maior, você consegue manter o participante por mais tempo. Porque você fala assim, não, se você fizer as 16 semanas, você vai ganhar 2x, 3x. Aí é diferente. Aí o participante fala, então beleza, então compensa. Então essa é uma diferença que eu só fui entender quando eu vim para cá e acompanhei o semestre aqui. Eu falei, agora faz sentido. Agora... E assim, muita gente critica estudo de 8 semanas, né? Fala, mas 8 semanas é muito pouco. 8 semanas não muda nada. Só que pensa assim, para o treinador, ele tem ali, por exemplo, meu cliente, por alguma razão, vai passar 2 meses com uma situação onde ele quer, ou aumentar algum grupo muscular específico, ou ele está num período mais complicado da rotina. Quais ajustes no treinamento eu posso fazer que vai me proporcionar uma resposta hipertrófica levemente superior que a outra, ou qual ajuste eu posso fazer dentro dessas 8 semanas que não vai gerar prejuízo para ele? Então, os estudos de 8 semanas, eles também auxiliam nesse fator de respostas em curto prazo. O treinador precisa disso também. Poxa, eu vou reduzir o volume, eu vou aumentar o volume, vou mudar a variável X, variável Y. O que eu posso fazer para tentar aumentar nesse curto tempo, ou o que eu posso fazer para conter danos? Então, os estudos de 8 semanas, além de ter esse fator do semestre acadêmico nos Estados Unidos, tem justamente essa aplicabilidade. Então, assim, e geralmente, né, volta naquela que eu falei, quem critica estudo de 8 semanas, geralmente, nunca conduziu um estudo. Então, assim, tem esse porém, né? Só que, óbvio, as pessoas que estão no mundo acadêmico, inseridas no laboratório, sabem que 8 semanas é muito pouco. Se a gente conseguir um pouquinho mais, poxa, seria mais interessante, né? Mas, assim, tem esse fator tanto do semestre, quanto aqui nos Estados Unidos, especificamente, né? Do semestre, o quanto o participante vai ganhar. Então... E novamente, né, esse estudo de 8 semanas ainda assim tem suas aplicabilidades. Eles ainda assim podem auxiliar o treinador ou o praticante a tomar decisões de curto prazo, tá? Então, novamente, geralmente quem critica estudo de 8 semanas dificilmente foi para um laboratório, se inscreveu num programa de mestrado, doutorado, participou, ficou ali, coletou, né, de segunda a sexta, segunda a sábado, Não é fácil. o dia inteiro. Então, assim, é uma balança, né? Tem que achar o equilíbrio ali. Olha, é como eu e o André costumamos dizer, quando olhamos aqui para os estudos, apesar de terem poderem ter pouca duração, acaba sempre por ser mais uma ferramenta que podemos adicionar à nossa caixa, basicamente. Com toda certeza. Eu acho que a interpretação dos estudos, na minha opinião, tem que ser dessa forma. Não obviamente, que não pode ser preto no branco, não é um negócio ou não é, funciona ou não funciona. Claro, quando a gente vai prescrever um treinamento, as nossas opções, as nossas decisões, geralmente, elas são binárias, né? Então, no sentido assim, eu vou colocar uma série a mais ou 2 séries. Vou fazer 4 séries ou 3 séries. Vai ser agachamento ou extensora. Então, você sempre vai ficar um ou outro na decisão, tá? Obviamente, por exemplo, assim, a agachamento ou extensora, se eu estou falando, por exemplo, de ordem, né? Por qual exercício eu vou começar? E por quê? Então, vou fazer os dois. Beleza, vou fazer os dois. Mas por que eu vou começar com extensor e por que eu vou começar com agachamento? Então, geralmente as nossas decisões na prescrição do treinamento, elas são binárias. Elas são justamente assim, poxa, é isso ou aquilo. Mas a interpretação dos estudos não pode ser dessa forma. Você não pode pegar, por exemplo, a questão do volume, né? Você publica com volume, você mexe com o coração de todo mundo. A gente lida com cultos, né? Tem o culto low volume e o culto high volume, né? Então, assim, a gente lida com esses extremos e não dá para ser assim, porque o volume de treinamento, assim como as outras variáveis, são extremamente dependentes de contexto. Contexto, assim, é clichê falar,
mas depende das coisas, depende de como está a situação do praticante, depende de como está o contexto do treinamento. Então, a gente sempre tem que pensar em, poxa, isso é mais uma ferramenta dentro da minha caixa de ferramentas. Há se puder aqui, esta conversa está-me a fazer lembrar, e vou dar aqui um caso prático, mais em questão de dar uma ajuda para quem está a ouvir. Eu lembro de ter visto um PT bastante conhecido aqui em Portugal, que até se diz dos melhores do país, que ele estava mesmo a dizer: se tu fazes muito volume, é porque estás a fazer as coisas de forma errada. E ele até deu exemplos de 3 bodybuilders, acho que era o Dorian Yates, acho que ele fazia pouco volume, pronto, e mais 2 fisiculturistas muito conhecidos, e a justificação dele era, pronto, se estás a fazer muito volume é porque não sabes treinar. E acho que ele, se calhar, a ver esse estudo, ficava, não é, como magoava o coração dele, não é? Porque se calhar uma pessoa que vai com viés de low volume é solução, e intensidade é a solução também, e essas coisas todas, seleção de exercício, está a retirar um pedaço da caixa, como o Ruben está a dizer, está a tirar, não, isto não entra aqui para a minha caixa, enquanto nós, se calhar, temos que ver a caixa, não é? De forma a abrir e a tirar de vez em quando, mas se calhar meter mais do que tirar, pelo menos digo eu. Exato, assim, a gente vai aumentando as ferramentas, e é isso que, na minha opinião pessoal, faz um treinador experiente. Um treinador experiente, agora falando do quesito mais prático, é justamente o treinador que aplica essa prática baseada em evidências, mas que também testa as coisas, não fica num culto, né? No culto do high volume, low volume. Não, depende, tem que testar, tem que ter ali essa questão de, poxa, como que meu cliente, por exemplo, meu cliente X respondeu. Só que, qual que é o problema, né? Para que você saiba como que uma pessoa X ou Y responde, vai tempo, assim, vocês são treinadores, assim, vocês poderiam falar de todos os seus clientes, falar, não, cliente X responde melhor assim, cliente Y responde melhor assim, de forma superficial, vocês sabem porque vocês conhecem o perfil de cada cliente, mas não dá para você falar assim, não, essa abordagem é melhor para essa pessoa aqui, porque isso leva tempo, você tem que testar, você precisa remover todas as ferramentas da caixa para daí você saber assim, poxa, quando eu testei com esse cliente, não respondeu muito bem, mas aí você tem que ter o seu ceticismo em dia. Será que ele não respondeu bem porque foi num período estressante do semestre acadêmico, por exemplo? Então eu teria que testar de novo para ver se dessa vez ele gosta, ouvir o relato do cliente. Então, assim, tanto que geralmente os treinadores mais experientes são literalmente pessoas mais velhas que já testaram com um cliente X ou Y, que estão, por exemplo, com acompanhamento de personal trainer há 10 anos com o mesmo cliente. Então ela já fez várias abordagens diferentes e chegou a falar assim, poxa, não que a resposta hipertrófica talvez seja superior dessa forma, mas foi a forma que meu cliente gostou de treinar, veio todos os dias que a gente se propôs, fez o treino como era para fazer, e no final das contas, é isso que importa, assim, de forma geral, para hipertrofia, ter aderência, porque se não tiver esse estímulo, não vai ter hipertrofia, não importa o que você faça, seja uma série ou 52 séries. Se não tiver o estímulo, não vai ter hipertrofia, simples. Então, assim, a caixa, ela precisa sempre estar ali. Você sempre precisa, volta e meia, abrir ela, dar uma olhada, poxa, que ferramenta eu posso usar, que ferramenta eu posso testar, qual ferramenta que está sendo usada, que eu guardo na caixa agora. Então, tem que ter essa rotatividade de testar, de tentar entender melhor o perfil de cada cliente assim, que tem. Por exemplo, você tem um atleta, vamos dizer, de powerlifting, tá? E aí tá no período da etapa da periodização de polimento, pré-competição. Tem atleta que um dia antes da competição está fazendo supino. Tem atleta que 7 dias antes da competição já para de treinar. Tem atleta que 3 dias antes para de treinar. Só que assim, como que o treinador vai saber o que é mais apropriado para o pico de performance, que isso também é outra seara, assim, como que o treinador vai saber? Ele vai ter que testar, e ele vai ter que testar por muito tempo, até ele ver que assim, poxa, eu testei
umas 5 vezes, 10 vezes essa abordagem, quase nenhuma deu certo. Então, assim, aí você começa a errar menos. Eu acredito que o papel do treinador com o cliente, assim, o personal trainer com o cliente, vai chegar uma hora que você vai começar a errar menos. Você fala assim, não, poxa, eu acho que trabalhar dessa forma foi um pouco mais interessante para essa pessoa. Mas isso não significa que essa pessoa X vai responder de uma forma negativa, totalmente negativa, para sempre a outras abordagens. Pode ser que por algum motivo específico, por uma situação específica, eu vou ter que ir lá na caixa de ferramentas, ver o que eu tenho lá, ver o que eu tenho, assim, um suporte mínimo das evidências, ver o que eu posso encaixar nessa tríade da prática baseada em evidências e aí utilizar ou não. Certo. Alisson, para não nos chatearmos mais, vamos à última pergunta. Não chateia não. Poxa, esse é o problema, né? Você vai dando corda para a pessoa que gosta do que faz ali, a conversa vai longe. E espero que notes que nós também gostamos de estar aqui sentados deste lado. Vamos-te perguntar que cuidados devemos ter ao consumir conteúdo das redes sociais ou de plataformas. Eu gostava de te perguntar tanto como praticante, como personal trainer. Investigador não sou, por isso não te posso perguntar, mas dessas duas, que conselhos e que perigos é que nos indicas? Você não é investigador oficialmente, tá? Porque a partir do momento que você é personal trainer e experimenta, tenta ali, mesmo que os estudos de personal trainer sejam algo similar a um estudo de caso, a um estudo de um case series com 3, 4 clientes, você ainda assim é um investigador, né? Tanto que a ciência tenta responder sempre perguntas da prática. Então, sim, você é um investigador, você só não é matriculado numa universidade oficialmente, mas não se sinta assim, não. Não se sinta assim, não. Não se sinta assim, não. Então, assim, o cuidado principal no consumo dessa comunicação científica primeiro ponto que eu percebo, assim, sabe, vá ler o estudo. Não leia o resumo. Vá ler o estudo e gaste bastante tempo nas limitações do estudo. Porque todo estudo tem limitações e a gente, nós pesquisadores sempre tentamos a gente sempre tenta assim, responder o máximo possível das limitações que permeiam o nosso trabalho para que extrapolações não sejam feitas, mas elas são feitas muitas vezes por quem comunica essa parte científica, tá? Então, o primeiro passo para um consumidor é ler o estudo. Vai lá, abre. Mas eu não tenho acesso. Poxa, manda e-mail para o pesquisador. Manda e-mail, fala assim, eu queria saber se eu posso ter acesso a isso. O pesquisador vai mandar. Então, assim, leia. Dúvidas? Primeiro passo também, manda pergunta para o pesquisador. Fala assim, olha, eu li isso aqui, eu não entendi muito bem. Você poderia me explicar? Qual foi a interpretação de vocês? Tá? Depois disso, aí você vai começar a ver a mídia, o Instagram, por exemplo, um monte de posts sobre tal artigo. E aí você começa... É muito importante que você consuma pessoas que são, vamos dizer, de forma bem direta, sejam contra ou a favor, tá? Ao resultado do estudo. Por exemplo, no quesito de volume, existem muitos influenciadores, atletas, como você mencionou, que já são enviesados para o low volume. Fala assim, não, esse negócio de volume... Não, se você precisa de volume, você não tem intensidade. Não é bem assim, né? Até porque, assim, uma coisa muito comum de quem prega esse culto do low volume, né? Essas pessoas geralmente trabalham com bastante séries de aquecimento, tá? Só que o que acontece? Essas séries de aquecimento, às vezes estão ali 4, 6, 7 repetições em reserva, 8 repetições em reserva. Essas séries, elas ainda assim têm esse potencial de gerar uma, mesmo que modesta, magnitude de hipertrofia. Então, assim, tem que tomar esse cuidado com a forma com que... Porque é muito fácil para uma pessoa do low volume chegar e falar assim, isso aí não funciona de nada porque não tem intensidade. Mas você vai ver o volume de treino dessa pessoa, tem um monte de séries ali que eles chamam, tem um monte de nome gourmetizado, feeder sets, um monte desses nomes assim que ficam dando nome para tudo. E, na verdade, essas séries ainda assim podem gerar uma certa magnitude de hipertrofia, tá? Então,
tem que tomar esse cuidado, tem que consumir os dois lados da moeda, né? Tem que consumir, assim, quem é a favor ou é contra ou é neutro. Depois de todo esse cenário, né? Depois de todas essas etapas, assim, digamos, aí sim você pode chegar à sua conclusão pessoal. Beleza. Talvez a abordagem principal seja essa. Curioso, aconteceu comigo semana retrasada. A gente estava aqui no laboratório, um participante chegou e o participante, assim, a gente está falando de comunicação científica e tudo mais, e eu estava do lado, né? E meu amigo estava conversando com o participante, e o participante, ele falou assim, igual quando saiu o estudo das 52 séries. Poxa, eu chorei de rir. Aí o meu amigo estava do lado, ele olhou pro participante e falou assim, então faz assim, ó, pergunta pro autor. Pergunta pro autor o que ele acha. E aí o participante me olhou e falou assim, você é o autor? Eu falei, sou. Daí ele, o que você achou do que as pessoas falaram no seu estudo? Porque eu dei risada da forma como o seu estudo foi comunicado. Foi comunicado que mais é melhor. E aí quando eu fui ler o artigo, não era isso que vocês falavam. Eu falei, pois é, né? Então assim, aí eu entrei justamente nessa questão com ele. Falei, então assim, é importante que você vá conversar, que você vá falar com o pesquisador, manda e-mail pro pesquisador. Assim, tem muita gente que pensa assim, só porque, o cidadão ele é pesquisador, pesquisadora, não vou incomodar, nossa senhora. Não, manda e-mail, manda, né? No artigo tem lá, autor correspondente. Pega o e-mail, manda, pergunta, acha o Instagram, pergunta. Não tem problema, sabe? Eu já recebi um monte de dúvidas, assim, que eu fiquei amarradão em responder. Eu falei, nossa, que legal, né? Assim, é engraçado porque a gente trabalha, a gente fica dentro do laboratório, a gente fica aqui focado no trabalho, nas coisas, e aí quando vem alguém perguntar, você sente famoso, você fala assim, nossa, que bacana, né? Alguém perdeu o tempo para mandar uma mensagem para pedir uma dúvida do meu trabalho, né? Então, é interessante, pelo menos para mim, receber esse tipo de dúvida, sabe? Então, dado esse cenário, você primeiro lê o estudo, porque muita gente também se prende ao resumo. E também, não somente ao resumo, tem muita gente que se prende à comunicação científica de quem está ali na mainstream, né, da mídia social. Falar, então se fulano falou que é melhor, que mais volume é melhor, beleza, eu vou ficar replicando o que ele está falando. Se ciclano falou que é tudo edema, eu vou falar que é tudo edema. Entendeu? Então, acontece que as pessoas começam a replicar, o máximo que vão fazer é ler o resumo. Então, tanto que o resumo é uma parte que a gente toma bastante cuidado para escrever, porque a gente sabe que, para grande parte, para quem for atrás, vai ler só o resumo, né? Então, é uma parte que a gente toma um certo cuidado com o que a gente escreve ali. Passadas essas etapas de justamente, assim, vou ler o estudo inteiro, vou ler as limitações, vou conversar com o pesquisador, com os autores, vou mandar mensagem, né? Aí depois vou olhar na mídia social, quem fala a favor e contra o trabalho e por quê, né? Porque justamente quem critica, ou fala bem ou critica, tem um ponto. Mas será que o ponto dessa pessoa faz sentido? E aí você começa a ir atrás. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso. Quem argumenta a favor de repetições estimulatórias, né? Que só as 5 repetições ali importam. Aí você vai, beleza, então vou procurar no PubMed, por exemplo, se tem uma coisa sobre isso. Não tem nada. Poxa, então, como assim repetições estimulatórias? Só as 5 repetições importam para hipertrofia? Então, quando você começa a ir atrás também das justificativas com que essas pessoas elas pautam a favor ou contra um trabalho específico, aí sim você começa a ficar um pouco mais... Você por si só desenvolve essa capacidade de senso crítico, tá? E também assim, tem que tomar um certo cuidado, tem que ter sempre uma cautela no que você está lendo, tem que ir atrás da informação por completa. E um estudo, o das 52 séries, quando saiu, ele sozinho não tem a capacidade de mudar o status da literatura. É um compêndio da literatura. Aí você pensa, poxa, então vamos levar em consideração o que meta-análises falam. Aí vem a recente meta-regressão do grupo do Mike Zurdos, né, encabeçada pelo Josh Pilland, que os autores fizeram um trabalho muito bacana, tanto na meta-regressão quanto no Instagram em tentar conter os danos, tá? Então, os autores têm que ser reconhecidos por isso.
Só que muita gente olhou assim, ó lá, tá vendo? Mais é melhor. Mas, assim, não tô me referindo especificamente a essa meta-regressão, tá? Porque essa meta-regressão específica tem aquela questão das séries indiretas, séries diretas, enfim. Mas, por exemplo, a gente vai olhar uma meta-análise, que é o topo da evidência, tá? Essa meta-análise em conjunto, ela tem, né, essa evidência cumulativa, ela tem, vamos dizer, 80 participantes. E o efeito que eu quero encontrar nessa diferença do que se A é melhor que B, eu preciso de pelo menos 500 participantes. Então, nem a meta-análise consegue responder essa pergunta ainda. E a meta-análise, ela é só uma fotografia do que a gente tem na literatura agora, sabe? Então, assim, só que se a meta-análise for constituída apenas de estudos que possuem limitações um pouco mais severas, a meta-análise por si só vai ter os seus problemas também. Então, assim, é engraçado, porque cada tópico que a gente vai conversando, a gente vai cavando, a gente começa a encontrar só problema. Pois. Um dos pontos que, não sei se, eu acho que falaste um bocadinho anteriormente, mesmo em questão do teu estudo, foi depois, penso que falaste do teu estudo, foi a percentagem absoluta, e depois que se vê isso muito no Instagram, e se cá uma pessoa comum abre e vê o post de não sei quantos a dizer quem fez 30 séries em vez de 20 teve um aumento de 7%. Eu, 7% se calhar até é muito, mas depois formos a outros tipos de dados já não é assim tanto, não é? E acho que é isso que se vende muito nas redes sociais, essa percentagem, que mesmo, se calhar, mesmo para o praticante iniciado já é bom, quanto mais para o avançado que quer competir e quer chegar ao topo, não é? Exatamente, assim, o Dr. Eduardo também já falou, foi o tamanho do efeito. Às vezes as pessoas não olham para isso, olham também só para se teve significância ou não, e nem percebem quanta significância realmente teve. É justamente essa questão da diferença média, né? Só que assim, também é complicado. Imagina só, para o praticante que está lá na academia, ele abre um estudo, ele começa a ler. Foi feito o teste estatístico tal, foi feito um tamanho de efeito COIN-D, foi feito tal coisa, o intervalo de confiança é 95%. Assim, gente, eu preciso ser justo. A gente que está inserido dentro do mundo acadêmico, ainda assim, tem muito para avançar e aprender, né? Eu falo por mim agora, falando por mim, ainda tenho muito para avançar, para aprender, não só em metodologia da pesquisa, como também em análise estatística mais robusta também, tá? Imagina para quem está lá na academia, o cara só quer saber assim, a pessoa só quer saber o que vai dar mais hipertrofia para ela, tá? E aí você abre um estudo, você começa a ver assim, nossa senhora, tem um monte de código, tem um monte de letra, um monte de número, umas figuras que eu não entendo nada, mas o doutor fulano no Instagram falou que dá 200% a mais de hipertrofia. Essa informação, ela é mais palpável para essa pessoa, para esse produto final lá no chão da academia, né? Essa pessoa vai olhar assim, deu 200%. Mas ela não tem essa literacidade científica para entender. E, assim, até mesmo falando agora de nós pesquisadores, a gente ainda também precisa avançar e aprender muita coisa. Especificamente por mim, assim, nossa, eu preciso aprender muita coisa ainda. Então, para essa pessoa, a informação fica muito mais gerida. 200%. Mas como que eu não vou acreditar no fulano? Ele é doutor. Ele tem doutorado. Ele passou pelo processo, ele coletou. Então eu vou acreditar nele. Simples. Porque a informação fica mais fácil de ser digerida, tá? Então, se a pessoa fala que deu 200%, eu vou acreditar nela. Porque ele tá assim, de jaleco, dentro de um laboratório, falando que ele é doutor. Então eu vou acreditar nela. É aquela questão da autoridade, né? Esse discurso de autoridade que se vê muito na comunicação científica. A comunicação científica era para ser algo extremamente produtivo, porque muito do que a gente faz dentro de um laboratório não chega no produto final. É através dessas pessoas que comunicam a ciência que chega, tá? Então, o comunicador científico ele tem um papel fundamental. O problema é quando esse comunicador científico não consegue separar
os vieses pessoais para um tema específico, né? E assim, quando você está no mundo acadêmico, uma coisa que preconizam muito é o seu ceticismo. E também a perguntinha, o famoso porquê. Meu orientador brinca muito com isso, né? Pergunta para a pessoa por quê. E vai perguntando, e por quê? E por quê? E por quê? Tem coisas que quem está conduzindo estudo, quem está dentro do laboratório, não sabe responder. Então, como que, seja um doutor ou não, né, que está no Instagram, ele vai saber responder também? Como que o cidadão que está lá no chão da academia, ele vai saber responder também? Não vai. E isso não é culpa da pessoa. Não é culpa da pessoa. Tá tudo bem, sabe? Não é todo mundo que precisa ir fazer mestrado, doutorado. Porque mestrado, doutorado não é garantia que você tem o conhecimento pleno da área, que você vai ser milionário, não é garantia de nada, né? Então, assim, tem que controlar um pouco, assim, como que você filtra essa informação científica, mas para que você aprenda a filtrar essa informação científica, você também, assim, vai tempo, tem que, exige o famoso bunda na cadeira, sentar, abrir o artigo, ler as limitações, né? Entender também do processo científico, enfim, envolve muitas coisas também. Há de certeza que deves conhecer, que é o Dr. Menso, como é que ele se chama? Posso dizer? Meno, isso. E ele, muitos dos posts dele estão super conhecidos, não é? Que mostra muitas vezes essa percentagem, e ele depois até dá a sua vez, muitas vezes, de eu nem acredito muito que isto vai ter por causa desta limitação, mas a capa dele é sempre algo chocante, é sempre algo que nos faz querer ver. E muitas vezes, tu estavas a dizer, até me fez lembrar, porque é isso como tu dizes, e muitas vezes eu penso, o investigador não tem a certeza do produto final, como é que o treinador que, pronto, levou alguém a palco, ou nem levou, tem a certeza absoluta, não é? E muitas vezes, o meu braço tem 30 centímetros, quanto é que tem o teu? Ou, eu já levei 5 atletas ao palco. Estás a dizer que eu não percebo, não é? Isto, acho que para mim, como para o Ruben, e obviamente para ti, também não encaixa bem na nossa metodologia de trabalho, como também de partilha de conhecimento. Assim, quando o argumento começa a ficar ad hominem, né? O ataque começa a ser a pessoa. Não dá. Aí não dá, falcatrua demais. É assim, você não tem argumento e aí você começa a atacar a pessoa. Isso aí não dá, assim, sabe? Tanto que as críticas que grande parte dos cientistas fazem é para o conteúdo científico, é para a parte da ciência. Eu não estou querendo atacar fulano ciclano. É a parte da ciência, é a parte da comunicação científica, é a parte, assim, é inerente a isso. Esse argumento não é ad hominem, não é direcionado a uma pessoa, porque a partir do momento que você começa a atacar uma pessoa, né, por exemplo, assim, pelas escolhas de vida dela, por exemplo, né, ao invés de, por exemplo, eu querer ser um atleta de fisiculturismo, eu, sei lá, decidi ir para o mundo acadêmico. Quando você diminui uma pessoa, você fala assim, você não tem nem 30 de braço. Você está atacando uma decisão dela, uma decisão que é da vida da pessoa. E só assim, e a pessoa que tem que se importar, sabe? Então, quando o argumento começa a ficar a pessoa, assim, não dá. Você literalmente está colocando um atestado que você não tem como contra-argumentar, você não tem fundamentação no que você está falando, e aí você começa a apelar, você fala assim, você não tem nem 30 de braço, então não vem falar comigo. A hora que você colocar um atleta no palco do Mr. Olímpia, aí você fala comigo. Né? E isso também é muito complicado, por um lado, porque é muito convincente para o público no chão da academia a acreditar nisso. Poxa, mas assim, de um lado eu tenho um cientista que só ficou dentro de um laboratório por 10 anos publicando uns estudos, e do outro lado tem um treinador que colocou 5 atletas no Mr. Olímpia. Quem que eu vou acreditar? E assim, novamente, o cientista que passou 10 anos no laboratório não é porque é cientista que tem que usar a ciência como escada, no sentido assim, não, acredita em mim, eu sou cientista. Acredita em mim. Não é nele que você tem que acreditar, é em mim. Porque há muita gente que usa a ciência, a comunicação científica, para algo negativo, né? Assim, não é algo negativo nesse exemplo que eu vou dar, mas é uma coisa que pode acontecer. Eu quero fazer uma postagem de um artigo. Teve um grupo de malucos brasileiros que publicaram um estudo de 52 séries,
eu vou pegar esse estudo, eu acredito que mais volume é melhor, vou usar esse estudo para embasar o que eu estou falando, vou criar uma imagem com clickbait, porque vai ter repercussão o meu post, eu vou conseguir trazer mais pessoas para o meu Instagram, meu número de seguidores vai aumentar, então o meu número de potenciais clientes para o curso que eu vendo de volume vai aumentar. Então eu vou ganhar mais dinheiro. Então assim, tem gente que faz isso, que às vezes você vai conversar com a pessoa no particular, a pessoa é tranquila, a pessoa é sossegada, assim, não, pô, pois é, tal. Mas você vai ver como uma pessoa no Instagram é uma pessoa apelativa, é uma pessoa que usa argumento contra pessoas, o que for. A pessoa cria um personagem. A pessoa cria um personagem no Instagram, porque no final do mês é o que dá dinheiro para ela pagar as contas. Então, assim, como eu falei, você vai cavando cada área da nossa área da Exercise Science, você vai encontrar problemas. Você sempre vai encontrar problema. Então acho que, Alisson, eu e o Ruben vamos te pedir, então já que acho que confiamos no teu trabalho e na tua informação, tens que partilhar mais informação nos teus artigos, porque não havia, pelo que nós olhamos não encontrávamos nada tu a falar sobre o estudo, por isso pedimos-te que escrevas mais no Instagram. Se tivesse tempo. Justo. Assim, gente, de verdade, chega uma hora que você fala assim, tanto que, até queria deixar claro, eu admiro muito quem faz a comunicação científica, quem trabalha com o Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que você pode utilizar para ganhar mais dinheiro, sim. Eu admiro muito quem faz isso, porque exige um tempo danado, exige assim, um esforço danado de você fazer um post, não obstante que tem muita gente que trabalha com o Instagram que tem uma equipe, né, que trabalha para a pessoa, fala assim, tem o meu social media ali, tem o meu gestor de tráfego ali, então assim, é um trabalho muito pesado. Só que chega uma hora, assim, eu até brinco, assim, eu deveria postar mais, sim, deveria, eu entendo, eu sei que eu realmente deveria não ser tão low profile assim, mas você passa o dia inteiro no laboratório, aí chega de noite, você fala assim, poxa, será que eu faço mais um Instagram? Não, eu lembro até hoje, é um caso curioso, eu lembro quando o professor Edu começou a postar no Instagram, e uma vez ele mandou um áudio para mim, ele falou assim, pô, Alisson, fiquei 2 dias inteiros fazendo um vídeo aqui. Falei, Edu, caramba, Edu. Tipo assim, nossa, eu não tenho essa animosidade que você teve para conseguir fazer isso. Porque exige muito tempo. É um trabalho, assim, puxado, né? Então, eu deveria, assim, atuar mais no Instagram, principalmente. Mas no momento, assim, é o que eu sempre falo. Chega de noite, passa o dia inteiro no laboratório, chega de noite e fala assim, poxa, passar 6 horas montando, editando um post, texto e tudo mais. E assim, né? A gente que está inserido no mundo acadêmico, a gente tem um problema muito grande de, poxa, será que o que eu estou escrevendo... Será que eu não estou... Você começa a duvidar de si próprio. Você fala assim, pô, será que eu não estou extrapolando? Será que eu estou comunicando certo? Será que eu não estou forçando a barra? Não, assim, gente, igual eu falei, a qualquer área que você vai começar a cavar, você vai encontrar problema. Então não dá para pensar muito. Ficas com o imposter syndrome. Não, isso aí, olha, Ruben, de verdade, isso aí é extremamente prevalente no mundo acadêmico. Eu falo com os meus amigos também, assim, todos têm, assim, a gente fica, poxa, assim, a gente não sabe nada, a gente precisa aprender muita coisa, tá assim, o que tá acontecendo, né? Porra, a gente se sente muito mal por não conseguir responder certas perguntas, né? Então, e possivelmente essas perguntas talvez nunca terão respostas. Mas então, isso é bom vocês criarem conteúdo, porque não te esqueças, eu falei disto há pouco tempo no meu Instagram, que é o efeito Dunning-Kruger. O pessoal que sabe menos ou que pensa que sabe mais, e é essa malta que está a fazer conteúdo e a pôr coisas às vezes sem jeito nenhum no Instagram. Isso é verdade, isso você está totalmente certo, e igual eu falei, né, eu sei que, por exemplo, o Edu estar no Instagram, teve vezes que a gente conversou, ele falou assim, nossa, tô cansado, né, mas tô aqui fazendo. Eu falei, Edu, você é o cara que tem que fazer, né, o Edu e outros pesquisadores também são essas pessoas que, né, tem que estar ali, porque são justamente essas pessoas que equalizam essa balança, né? Então,
Mas eu compreendo, assim, que realmente eu deveria ser mais ativo no Instagram, isso é verdade. Eu deveria. Mas, igual eu falei, assim, no momento atual, assim, eu sou uma negação para isso. Se precisares de ajuda, vais ao ginásio mais barato que encontrares, mais cheio, tiras os fones, 5 minutinhos lá e ficas com ideias para todo tipo de coisa. Fechou. Vou anotar a dica. Alisson, acho que... Ruben, não tens mais alguma pergunta? Está fechado. Alisson, muito obrigado do fundo do coração pela tua presença, pelo teu trabalho também. É algo para mim e para o Ruben, enche-nos a nossa caixinha de ferramentas. E temos mesmo a agradecer e espero mesmo que tenhas gostado e que consigas vir cá outra vez. Com certeza, assim, querendo fazer uma resenha a mais, é só me chamar, assim, para fazer post no Instagram não dá, mas para fazer uma resenha, trocar ideia, isso aí, tamo aí. Eu vou fazer por ti, não te preocupes. Muito obrigado, viu, André e Ruben, pelo convite, muito obrigado por disponibilizarem esse espaço de vocês para a gente bater uma resenha aí sobre esses estudos malucos que um bando de brasileiro maluco fica publicando. Felizmente.